Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que me libertou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que me libertou. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom que neste domingo nós podemos mais uma vez estar na presença de Deus, estar louvando o nosso Deus. Como foi bom a gente acabar de escutar que Jesus é a pessoa mais importante deste lugar, mais importante da sua casa, da minha casa, quer aonde nós estamos, Jesus é e deve ser a pessoa mais importante. E nesse momento de culto, que é o momento de louvor, eu quero saudar a cada um e a cada uma de vocês com um salmo, que é um salmo de Davi, também um salmo de louvor, que é o salmo de número 100. Lá diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. E a sua fidelidade permanece para sempre. Queridos, que nós possamos nessa manhã ter um tempo especial de louvor, um tempo de adoração ao nosso Deus. Aproveite esse momento na sua casa, onde quer que você esteja, para louvar o nosso Deus, para engrandecer o nome dele. Como o salmista Davi aqui disse, aclamem, chamem atenção, participem da adoração todos os habitantes da terra, prestem ao Senhor culto. E querido, o culto não é um momento que a gente só faz no nosso tempo, na construção onde a gente se reúne. Não, culto é algo que a gente deve viver diariamente. Paulo em Romanos capítulo 12 vai dizer que o culto racional é aquele culto onde a gente adora e a gente vive Deus no nosso dia a dia. Então que eu e você possamos ter esse tempo especial na presença de Deus e aproveite esse tempo para permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração e ao mesmo tempo mostre através da sua palavra o caminho, a direção que você e eu precisamos caminhar. Que esse tempo seja um tempo de adoração e um tempo de culto em casa. Assim nós queremos ter mais um tempo de louvor e neste momento eu convido então também a dona Silma, o seu Ingo e a Melissa para nos conduzir sobre aquilo que é a razão da nossa fé. Que a nossa fé está firmada no Senhor. Meu Redentor, a minha fé
Nós acabamos de escutar uma música que fala a razão da nossa fé, que a nossa fé está firmada no Senhor. E no culto de hoje, nessa última mensagem dessa série sobre o credo apostólico, nós novamente reafirmamos que nós cremos em um Deus. E nós lembramos que o resumo da nossa fé, que se constituiu ao longo da história no credo apostólico, é aquilo que nós temos como aquilo que sustenta a nossa fé, que é aquilo que firma a nossa fé. E hoje, então, quero encerrar essa série falando sobre o Espírito Santo. Mas antes de a gente entrar no tema Espírito Santo, eu quero recordar bem brevemente aquilo que nós conversamos ao longo deste mês. Primeiramente, a gente olha para o credo apostólico e nós primeiro constatamos que o credo apostólico nada mais é do que uma confissão de fé na história. Ou seja, o credo apostólico ao longo da igreja, dos séculos, ao longo da história, a igreja usou como um resumo da sua fé, apontando no que cria, apontando naquilo que era inegociável e é inegociável da fé. Portanto, o credo apostólico, por mais que não tenha as palavras literais escritas na Bíblia, mas é o testemunho da fé dos apóstolos e, ao mesmo tempo, é o testemunho que a igreja tem dado ao longo desses séculos. Também, a confissão de fé, quando ela é vivenciada, ela não é só vivenciada nos domingos, quando nós professamos através do credo apostólico essas palavras, mas também devem ser palavras que eu e você no nosso dia a dia não necessariamente a recitamos, mas vivemos. Ou seja, a nossa fé precisa estar firmada naquilo que nós cremos e, portanto, nós afirmamos no credo apostólico que cremos nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, então, nós cremos num Deus que é trino. Como eu falei ao longo dessa série, Deus é um título, no sentido de que é como se fosse uma etiqueta a qual nós colocamos a etiqueta Deus nessas três pessoas da Trindade. E essa etiqueta Deus nós colocamos em Deus não porque ele deixa de ser Deus se nós não a colocamos. Nós podemos inclusive colocar essa etiqueta em outras coisas, né? Nós podemos colocar no nosso carro, nós podemos colocar na nossa casa, a gente pode colocar numa pessoa, ou propriamente a gente pode colocar numa ideologia filosófica, política, seja ela qual for. Ou seja, é nós que colocamos o título Deus, mas o Deus triuno, esse Deus que se manifesta de três formas, em três pessoas, ele é Deus independente se nós dizemos que ele é Deus ou não. Então, é esse Deus que nós colocamos a etiqueta Deus. E esse Deus, nós afirmamos primeiramente que ele é um Deus que se manifesta como Pai. Antes de mais nada, antes de tudo, esse Deus se revela à pessoa humana como Pai da criação, como aquele que criou todas as coisas. E inclusive o Deus Filho, Jesus Cristo, nos ensinou a orar chamando Pai Nosso. Pai Nosso. E lembremos, né, que a palavra que Jesus usa como Pai é a palavra Abba, Paizinho meu, Paizinho querido, um sentido de uma palavra carinhosa, de relacionamento com seu Pai. Assim, portanto, nós devemos ter essa relação com o Pai, que é Criador. Também, no segundo artigo do Credo Apostólico, nós afirmamos que nós cremos num Deus que é Filho, a saber, Jesus Cristo. E eu acredito que o Credo Apostólico, quando fala desse segundo artigo sobre o Filho, ele aponta na direção, primeiramente, que Jesus é o único e suficiente Salvador, Senhor, Redentor de todas as coisas. Ou seja, Jesus é o Deus salva. Jesus é aquele que vem ao encontro da humanidade para salvar, não apenas para mostrar o caminho, para apontar a salvação, mas ele se faz salvação por nós. E por isso nós cremos nesse Deus que é um Deus único, Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, esse Jesus, esse Deus Filho, ele é o Deus encarnado na história.
seja, Deus não está longe, mas Deus inclusive veio e Ele se encarnou na história. Ele se tornou pessoa humana, 100% humano, mas sem pecado, para pagar pela consequência do pecado da humanidade. Porque se o salário do pecado era a morte, Jesus paga esse salário com a sua morte. E, portanto, a segunda parte do credo apostólico vai apontar nessa direção, que esse Deus se encarna na história. Quando nós confessamos de que ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas nasceu da Virgem Maria, que ele esteve ao cuidado de Pôncio Pilatos, ou seja, aquele governador da Palestina que cuidava daquela região no período de Jesus Cristo, para comprovar historicamente que o Deus se fez carne e habitou na história. Portanto, Jesus é o Deus que se encarna na história. E hoje, então, nós queremos entrar no terceiro artigo, né, que é o artigo que fala do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Primeiramente, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é nenhum fluido misterioso ou propriamente uma energia ou uma mentalidade religiosa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, a qual nós também nos relacionamos, não como uma energia, não como só um poder, mas ele é uma pessoa viva que se manifesta na presença de Deus em nós. Ele também é o próprio Deus, que age aqui, que age na sua casa. Porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Deus estaria na pessoa do Espírito Santo. Ali Jesus estaria na pessoa do Espírito Santo. Também Ele está em você. Porque quando nós cremos em Jesus e nós permitimos então que através do crer da obra de Cristo, o Espírito Santo faz morada em nós, nós também cremos que de maneira individual Ele atinge as nossas vidas. É por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode reconhecer Jesus, ninguém pode reconhecer a obra dele na cruz, ninguém pode aceitar aquilo que Jesus fez na cruz por si, se não for a obra do Espírito Santo em nós. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. E nessa direção também, o reformador Martim Lutero, ele vai dizer: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Queridos, o Espírito Santo é aquele que age por meio da palavra, por meio do Evangelho, que nos faz crer, que nos faz entender aquilo que Jesus fez por nós. Lutero, inclusive, vai dizer que é somente pelo poder do Espírito Santo, é somente pelo agir do Espírito Santo que nos chama, que nos ilumina, que nos santifica e que nos conserva na fé, que nós podemos ser cristãos, que nós podemos ser seguidores de Jesus. Portanto, o Espírito Santo é a presença desse Deus que nos envolve, que nos convida, que nos faz perceber os nossos pecados, os nossos erros, que nos dá as alegrias, que nos aponta a direção de caminhar. O Espírito Santo é Deus morando em nós. Portanto, a partir disso, somente pelo Espírito Santo, o próprio Deus age e se manifesta em nosso tempo. Deus não se manifesta de nenhuma outra forma. Deus usa do seu Espírito para se manifestar a nós. É através do Espírito Santo que nós percebemos a manifestação de Deus nesse tempo e nesse mundo.
Também somente pelo Espírito Santo nós superamos as nossas dúvidas. Romanos capítulo 8, Paulo vai falar isso a partir do versículo 16, que as nossas dúvidas são superadas pela ação do Espírito Santo em nós, que cria em nós a fé. Ao mesmo tempo, é o Espírito Santo que cria em nós a certeza da salvação em Cristo. Às vezes nós pensamos, não, a nossa fé, né? A gente fala muito da nossa fé, mas na verdade a fé é algo que é o Espírito Santo que cria em nós. Se não fosse o agir de Deus na sua vida e na minha vida, para que nós reconheçamos quem Deus é e reconheçamos a obra de Cristo e crermos nessa obra para a salvação, se não for o Espírito Santo, todos nós estaríamos condenados. Portanto, somente pelo Espírito Santo a gente supera as nossas dúvidas e nós criamos a certeza da salvação. Ao mesmo tempo, sem o Espírito Santo, sem aquilo que ele faz, a nossa fé já teria se apagado. Ele é o fogo que mantém a nossa fé acesa. É somente pelo Espírito Santo, somente por ele, que eu e você podemos crer, que eu e você podemos reconhecer a obra de Deus em nossa vida, que nós podemos perceber e sentir o nosso coração arder quando Deus fala conosco. Somente pela obra do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, sem o Espírito Santo, também não haveria comunidade viva, não haveria igreja. Talvez nós precisamos de novo relembrar que essa pandemia, ela nos faz novamente lembrar de que a igreja, ela pode se reunir em casa, que nós podemos adorar a Deus, mesmo que a gente tenha que acompanhar o culto pela internet, porque esse Espírito, ele está em todos os lugares. Esse Espírito se manifesta em você e se manifesta em mim neste momento. Sem o Espírito Santo, inclusive, não haveria comunidade, não haveria templo. Se não fosse a ação do Espírito Santo nos proporcionando este momento de culto, nós estaríamos longe do Deus Criador e não perceberíamos a ação do Deus Filho na história para nos salvar. Somente pelo Espírito Santo. Então nós concluímos dizendo que toda a nossa vida cristã depende do Espírito de Deus atuando em nós. Atuando em nós. E talvez você então se faz a seguinte pergunta: o que devemos fazer para ter o Espírito Santo? Primeiro, nós precisamos entender que nenhum cristão tem o Espírito Santo como se fosse um objeto, um amuleto. É mais certo nós afirmarmos que é o Espírito Santo que nos tem, porque é decisão dele, primeiramente, nos ter. Então, por um lado, nós devemos lembrar que é o Espírito Santo que toma posse de nós. É ele que foi derramado sobre a vida da igreja, sobre a vida de um discípulo de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nós cremos que, pelo batismo, o Espírito Santo habita em nós. Veja bem, o Espírito Santo ele age, mas ele habita em nós a partir do batismo. E lembramos que o batismo nada mais é do que nós entendemos que na cruz Jesus levou sobre si os nossos pecados e nós somos afogados para o velho homem e nós nascemos uma nova pessoa em Cristo. Eu sempre digo, que os sacramentos, o batismo, a Santa Ceia são espécies de flechas, de pisca-pisca que apontam na direção da cruz de Cristo. Portanto, quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz e nós vivemos o batismo, nós experimentamos também o Espírito Santo não só agindo por fora de nós, dando os meios necessários para que nós possamos crer, mas nós sentimos ele agir dentro de nós, transformando a nossa vida, revelando em nós o seu amor.
Portanto, quando o Espírito Santo toma nós, quando ele tem nós, nós somos transformados. O nosso eu dominador, o nosso eu egocêntrico, ele se revela. E Jesus começa, e o Espírito Santo começa, e o Deus Criador começa a fazer parte da nossa vida, transformando o nosso ser. Agora, se por um lado quem nos tem é o Espírito Santo, por outro lado, Deus pede que nós peçamos com insistência o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos convida a pedirmos. E lá em Lucas capítulo 11, nós temos uma passagem bíblica que muitas vezes é até mal interpretada, porque Jesus diz, olha, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ele inclusive continua dizendo, olha, vocês que são maus conseguem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que é bom. Daí ele diz, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Muitas vezes a gente usa essa primeira parte desse versículo, versículos 9 a 11, para tentar motivar um estilo de oração que a gente tem que insistir que Deus vai dar aquilo que nós queremos. Mas não, o contexto desse versículo, Jesus está falando sobre o Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo aqui para nós é, bata na porta de Deus, peça com insistência, busque o Espírito Santo. Se tem uma oração que Deus ouve, se tem uma oração que Deus atende, se tem uma súplica que Deus dá ouvido, é quando nós pedimos, dá-me o Espírito Santo, dá-me do teu Espírito, enche-me com o teu Espírito. E aí nós precisamos lembrar que o Espírito Santo, essa pessoa do próprio Deus, habita em nós. E em diversos versículos existe um imperativo de que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Portanto, se existe esse imperativo de ser cheio, significa que nós podemos ter o Espírito Santo, ou o Espírito Santo pode nos ter, mas nós podemos estar vazios do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz, peçam, batam, busquem, e o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Queridos, nós precisamos buscar essa plenitude do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo de Deus, de maneira que através dos dons que Ele nos dá, Ele vai transformando a nossa vida, Ele vai agindo em nós. Agora, é interessante também que no Evangelho de João, ali nos capítulos 14 a 16, que é o momento em que Jesus está com os seus discípulos na última ceia, ou seja, o último momento que Jesus tem com os discípulos antes de ele ser preso e depois, por sua vez, morto e ele ressuscitar. Jesus fala nesses 4 capítulos 4 vezes, usando a expressão ou chamando o Espírito Santo de Consolador. A palavra original ela também pode ser traduzida como assistente, ou defensor, ou advogado. E eu acredito que o que Jesus estava dizendo aqui, quando ele fala da pessoa do Espírito Santo como consolador, como advogado, defensor, é que o Espírito Santo não é um poder que impõe a nos manter na linha. Porque muitas vezes a gente acha que é um poder para nos colocar na linha, né? Para dizer, olha, aqui você está indo para lá, aqui você está indo para lá, vamos acertar a tua vida e tudo mais. Ele o faz assim. Mas me parece que o que Jesus estava dizendo é que o Espírito Santo age muito mais como aquele que conforta, aquele que fortalece, aquele que anima, aquele que ajuda, aquele que dá uma nova vida de Deus em nós.
E eu acredito que somente pelo Espírito Santo a gente pode, de fato, viver a vida que a gente vive. Eu tenho certeza que durante a sua história de vida você também passou por momentos muito difíceis. Momentos que você pensou em desistir. Momentos que você pensou em jogar tudo para o alto, chutar o balde. Mas o Espírito Santo agiu na sua vida e agiu na minha vida. E a gente pode, e a gente experimenta, e a gente experimentou esse conforto do Espírito. Algo que alguém olhando de fora, que não sabe o que é, vai dizer como pode. Como pode. A Vani e eu, nesses últimos anos, nós temos experimentado isso muito quando a gente vive toda a deficiência da nossa filha. Sabe, não é fácil como pai, como mãe, acompanhar essa situação e tentar entender. Mas se não fosse o conforto do Espírito Santo, se não fosse o que o Espírito Santo faz em nossa vida, a gente já teria desistido. E por isso ele é consolador. Ele é aquele que advoga junto às nossas causas perdidas. E ele ganha todas as causas. Ele é aquele que defende-nos, que nos assiste. E por isso eu quero frisar de que o Espírito Santo, ele é muito mais do que aquele que acusa do pecado, aquele que nos faz entender que a gente está errado. Ele age muito mais como uma presença confortante, como aquele abraço quente, suave, carinhoso de um pai. De um pai. Portanto, o Espírito Santo nada mais é do que os braços do Pai, que nos traz para perto do seu coração, que é o Filho. Então, que eu e você possamos também experimentar o conforto do Espírito Santo. Agora, para encerrar, o Credo Apostólico, dentro desse artigo sobre o Espírito Santo, ele vai trazer algumas coisas que têm a ver com o Espírito Santo, que muitas vezes a gente não compreende, porque é o Espírito Santo que gera a igreja. Atos capítulo 2 nos afirma que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos primeiros discípulos, não como algo que foi momentâneo, mas algo que segue sendo derramado sobre a vida dos discípulos, e a partir daquilo a igreja é criada. E a igreja, ela se compõe de algumas coisas, e por isso nós cremos na Santa Igreja Cristã, como nós afirmamos. E quando nós ouvimos a palavra igreja, nós costumamos pensar em um edifício, uma torre, um sino, uma instituição organizada. Organizada de tal forma que tenha também estruturas. Em ambos os casos, pensar a igreja como um edifício ou como uma estrutura não corresponde ao que o Novo Testamento, ao que a Bíblia afirma ser igreja. E tampouco corresponde ao que o Credo Apostólico quer trazer também sobre o termo igreja, quando ele fala que eu creio na Santa Igreja Cristã. A igreja no Novo Testamento é sinônimo de comunhão dos santos. E santos, no Novo Testamento, são todas as pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo e caminharam e aceitaram esse presente que Cristo os dá. Portanto, aos olhos do Novo Testamento, você que crê em Cristo e caminha com Cristo, e eu que creio e caminho com Cristo, somos santos. Não porque somos perfeitos, mas porque o Espírito Santo está trabalhando em nós, nos santificando e através da cruz de Cristo, perdoando também os nossos pecados. Portanto, a igreja é a comunhão dos santos. E nesse sentido, igreja não é o templo onde a gente se reúne. Igreja é você, é eu. E quando a gente se reúne ou quando a gente vive uma experiência de comunhão, mesmo que for pela internet. Ou seja, o Novo Testamento pressupõe que igreja são pessoas. E por isso,
Igreja não é uma filiação como se fosse um clube onde eu posso me ligar ou desligar. Igreja não é isso. Não é. Também a igreja não é onde a gente tem apenas algumas pessoas que trabalham. A igreja é constituída pela comunhão dos santos, onde todas as pessoas são chamadas a servir com os seus dons. Por isso, igreja é pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo e vivem essa comunhão dos santos, professam a mesma fé. Por isso, no termo bíblico, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, como a nossa, ou qualquer outra igreja, seja católica, seja adventista, seja presbiteriana, a Assembleia de Deus, nada mais é do que todas juntas formam a igreja. Nós podemos chamar de igreja evangélica de confissão ou igreja evangélica tal, mas igreja é a comunhão dos santos, que envolve várias denominações e tradições cristãs. Por isso a igreja é o povo de Deus, é a comunidade de Jesus Cristo que não tem placa, mas que professa o que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Além disso, nós cremos que através da igreja, onde a palavra é anunciada, também o Espírito Santo age, ali existe perdão dos pecados. Existem pessoas que olham para si, confessando, se arrependendo e recebendo o perdão dos pecados. E nós cremos no perdão dos pecados. E ao mesmo tempo nós afirmamos que nós cremos na ressurreição do corpo. Nós falamos no último culto sobre que Jesus vai voltar. Ou seja, o tempo que a gente conhece de história vai chegar ao fim e o Filho vai se manifestar por completo do seu reino para um reino de eternidade. E nós cremos que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. E essa ressuscitação, esse renascer do corpo vai acontecer. Não só alma e espírito, mas o corpo vai ser ressurreto. E, como nós afirmamos na última frase, nós cremos na vida eterna. A vida eterna. Isso nós cremos. Então, que eu e você possamos deixar Deus nos desafiar. E eu quero deixar 3 coisas para encerrar essa série. A primeira delas, o que faço com isso é: peça, dá-me o Espírito Santo e permita que Deus comande a sua vida e permite que o Espírito Santo comande a sua vida. Ele quer habitar em você, em mim, não só simplesmente para fazer de conta que está ali. Não, ele quer dar direção para nós. Ele quer dar dons, ele quer apontar aquilo que a gente precisa deixar que ele mude, que ele transforme. E é essa ação que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você. Então peça em oração, peça como Jesus disse, com insistência: dá-me o Espírito Santo. E essa é uma oração que o próprio Filho diz que Deus não vai deixar de ouvir, que Deus não vai deixar de responder, que Deus não vai deixar de dar. Busque o Espírito Santo, busque. Segunda coisa que eu quero que você pense é que a igreja é do Espírito Santo. A igreja é do Espírito Santo, as nossas comunidades é do Espírito Santo. Não é um clube onde eu faço parte simplesmente porque eu estou no cadastro da igreja, porque eu posso estar no cadastro da igreja, mas não ser igreja. Ou eu posso não estar no cadastro da igreja, mas ser igreja. Ao mesmo tempo, igreja não é um gueto. Ou seja, o Espírito Santo formou a igreja para um propósito. E esse propósito é anunciar o que Jesus fez na cruz e como Deus, o Criador, aceita o pecador e como ele nos salva.
Igreja, portanto, é a comunhão dos que estão sendo salvos. É a comunhão dos santos. É a comunhão daqueles que se reúnem para adorar o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E por último, a igreja existe para um propósito: anunciar a boa notícia da salvação em Jesus. E aí você é convidado. Vem com a gente. Faça parte dessa história. Deixe Deus usar, deixe o Espírito Santo lhe mostrar a direção de como fazer isso. Vem com a gente. Quero convidar você a orar. Deus, obrigado porque Tu nos permite estar aqui e obrigado porque de maneira muito especial o Senhor conduz a nossa vida por meio do Teu Espírito. Um Espírito que não está, Senhor, longe de nós, mas um Espírito que está em nós. Um Espírito que quer comandar e transformar a nossa vida. Portanto, Deus, em nome de Jesus, faça com que a gente possa perceber a ação do Teu Espírito Santo em nós e como o próprio Jesus nos ensinou a orar: dá-me o Espírito Santo. Dá-me o Espírito Santo. Assim, portanto, Senhor, nós lhe pedimos, concede a nós o Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Pai, ser envolvidos por Ele e ao mesmo tempo entender o propósito de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Assim, portanto, nós lhe pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Enfadado também de viver. Se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperanças no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente, e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva, perdoa e conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Queridos, que bom que o nosso culto pode ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. E essa agenda que nós temos na nossa comunidade pode fazer parte da agenda de Deus. Nosso culto está se encerrando, que é o culto público, mas o culto a Deus permanece ao longo dessa semana, com todas as nossas afazeres, com tudo aquilo que nós falamos, que nós possamos prestar cultos a Deus. Assim eu desejo que a presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja abençoando e conduzindo a sua vida. Amém. Os avisos estão sendo noticiados nos grupos das comunidades, então peço que você acompanhe cada um dos avisos lá. Então, desejo a todos um excelente domingo e até o nosso próximo encontro online. Tchau!